Olá, tudo bem? Me chamo Gabriel Nogueira, faço parte da equipe do Bug Buddies, que é composta por mim, pela Giovanna Neri e pela Mariana Inoue, e eu vim apresentar nosso trabalho chamado Talent Guard. Bom, o que é o Talent Guard e como que ele se alinha à nossa proposta da GS? Bom, basicamente, a nossa proposta da GS, o que a gente pensou para criar o Talent, foi que hoje em dia a gente tem se preocupado cada vez mais com tecnologias emergentes, cada vez mais com inteligência artificial, e a gente tem deixado um pouco de lado como a gente vai utilizar essas tecnologias, né? Então a gente está pensando muito sobre a capacidade dos nossos modelos, sobre como que a gente vai conseguir produzir mais, ter mais atividade, né? Enfim, né? Ter conseguir produzir mais e conseguir ser mais efetivo nas nossas tarefas com auxílio da inteligência artificial, mas a gente tem pensado, não tem dado tanto foco para quem vai utilizar essas ferramentas, né? Quem vai ser o engenheiro, quem vai ser as pessoas ali no dia a dia que vão utilizar essas ferramentas. E basicamente o Talent surgiu com foco em ajudar as equipes de recursos humanos, as equipes de RH, a reter os talentos nas suas empresas. E como que o Talent faz isso? O Talent faz isso através de benchmarks, né, salariais, para medir quanto que esse funcionário está ganhando, se esse funcionário deveria estar ganhando mais do que ele ganha, se ele está ganhando menos do piso, né? E através do cálculo de risco de turnover. Então, quanto que esse cara ganha, quanto que esse cara está alinhado com o mercado, né? E se ele tem risco de sair, se ele não tem risco de sair, né? Então, basicamente, a nossa ideia, ela pensa no futuro do trabalho, porque mais do que a gente incorporar essas tecnologias emergentes, a gente precisa manter satisfeito o talento que vai utilizar elas, né? E aí que nasce o Talent. E pensando agora um pouco na disciplina de Java, como a gente ainda não consegue utilizar esses modelos que a gente treinou de IA e fazer a integração deles, a gente criou um mock, né? Então, aí que surgiu a classe chamada Benchmark. Então, a gente vai ver durante essa apresentação aqui o benchmark, e o benchmark justamente é quem né, a análise ali que uma IA faria. E a gente tem dois tipos de colaboradores, né? De colaboradores não, de quem usa o nosso sistema. A gente tem o administrador, que vai fazer o papel geral. No painel administrativo, a gente consegue ver direto os cargos, que tem cargos cadastrados e que tem também benchmarks, né? Então, o papel do administrador do sistema é justamente fazer o gerenciamento desses cargos, né? Então, cadastrar os cargos que vão ser utilizados pelos gestores do RH para cadastrar seus funcionários e fazer o gerenciamento do benchmark. Então, aqui, vamos dar uma listada nos nossos cargos, então a gente consegue editar, né? Consegue remover, a gente vai adicionar um cargo novo. A gente vai adicionar o cargo de desenvolvedor back-end sênior. E aqui ele desenvolve desenvolvedor de APIs Java. Então a gente vai cadastrar ele, né? Ele código cargo criado com sucesso. Aqui a gente consegue ver ele aqui embaixo, né? Então, desenvolvedor back-end. E qual que é a graça aqui? Nosso sistema, né? A gente consegue, tem que cadastrar ali o desenvolvedor back-end em diferentes níveis, né? Então, o júnior, o sênior. E a gente vai criar um benchmark para o desenvolvedor back-end que a gente acabou de criar, sênior. A gente vai cadastrar um salário de R$12.000. R$12.000, né? Bom, a gente vai cadastrar e aí o sistema vai calcular ali 20% a mais e 20% a menos para ser o piso salarial e o teto salarial do que deveria ser, né? Então, aqui a gente consegue ver. Opa, cadê o desenvolvedor back-end sênior? Aqui, ó. Então, é que ele está listando por ordem alfabética. Então, a gente consegue ver aqui o desenvolvedor, o benchmark salarial, né? Então, o que vai simular a nossa IA é R$12.000 e 9.600 de mínimo e 14.400 de máximo, né? Então, essa é a primeira visão, a visão do administrador do sistema, que é responsável por fazer isso hoje. E aí, a segunda visão é do gestor do RH. Né? E o que o gestor do RH faz? O que ele consegue fazer? Né? Ele consegue ver as análises salariais que já foram cadastradas, né? Então ele tem esse painel aqui, onde ele consegue ver
se o cara está abaixo do piso, se ele está no alvo, se ele está acima do teto, né? Então ele consegue ver isso a partir do salário dele. A gente tem até um Astrogildo Silva aqui, né? E ele tem esse painelzinho aqui para ver o total de análise, o abaixo do piso. E isso aqui é uma feature que a gente quer colocar depois para os gestores de RH poderem colocar o budget deles e poder fazer esse ajuste na nossa plataforma de quanto que ele está pagando para a sua empresa, né? Lembrando que isso daqui é a visão de uma empresa só. Aqui na gestão de colaboradores, a gente vai criar um colaborador, a gente vai criar outro Astrogildo, né? Então a gente vai criar o Astrogildo Matias. Astrogildo Matias, ele nasceu 22/3/2002. Ele foi admitido hoje, né? Vamos colocar admitido hoje. Ele é de TI e ele ganha abaixo do mercado, né? Então o Astrogildo ele é um sênior que está ganhando R$ 7.000. Ele é doutor. E aqui a gente vai selecionar o back-end sênior, né? A gente vai salvar. Ele salva aqui. Vamos esperar um pouco a resposta da nossa API. Ó, colaborador cadastrado com sucesso. Aqui a gente pode alterar o cargo né, os dados do Astrogildo Matias. Né? Então o Astrogildo, né, por alguma aventura, começou a ganhar mais. Ele começou a ganhar R$ 9.000. A gente vai salvar essa alteração aqui para ver. E aí a gente vai vir no painel de análise salarial, né? E a gente vê que não tem nenhuma com o Astrogildo Matias, a gente vai criar uma, né? Então a gente vai selecionar aqui, ó, o Astrogildo Matias, back-end senior. Ele tem a média de mercado de 12.000 que a gente cadastrou lá, né? E tem um match correspondente, e a gente vai gerar essa análise. Ele está gerando a análise. Esperar, né? Está cadastrando lá a análise. E cadastrou a análise aqui, ó. Então a gente vê que o salário de referência médio do Astrogildo ele é de 12.000. Como ele está abaixo dos 20%, como ele está abaixo dos 20% a menos, né, para estar no alvo, para estar no target, ele foi considerado abaixo do piso, né? E basicamente essa é a nossa solução. Através dessas análises, né? Tipo, hoje, como um MVP, ser uma análise salarial, mas a nossa intenção mais para frente é dar essa incrementada com inteligência artificial, com risco de turnover, né? Pensando que o funcionário que está insatisfeito ali inicialmente por conta do salário e posteriormente por outras coisas, ele pode sair, né? Então a nossa ideia é reter esses talentos inicialmente através dessas análises salariais. Bom, e aqui para a gente, né, fazer uma deleção de alguma coisa, a gente pode deletar o próprio Astrogildo Matias. Né? Então vamos tentar remover ele. Colaborador removido com sucesso. A análise salarial dele aqui também foi removida. E é isso. Essa é a nossa Global Solution. Muito obrigado.